E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo, ainda estamos aqui em Salmos, já estamos chegando no meio da Bíblia. A hora que eu terminar Salmos é o meio da Bíblia, ok? Por favor, deixe seu like no vídeo e se você ainda não segue o canal, segue aí, porque nós vamos postar a Bíblia toda, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos começar sem enrolação. Bom, vocês lembram que a gente os salmos, eles são divididos, nem todos foram escritos por Davi, alguns foram escritos por Moisés, alguns por Salomão e alguns por Asaf, né? Pelos coraitas. Então, vamos lá. Salmo 102, oração de um aflito que quase desfalecido derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzindo a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus vizinhos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás. Desculpa, a gente tá no tronco, né? O Senhor vai reinar no trono, né? Reinarás para sempre, e o teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois a hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos seus servos. E as suas ruínas os enche de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-te isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou. Nos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor, no meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu as trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces tu permanece o mesmo, e teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na sua presença. Bom, aqui esse salmo é bem bonito, né? É um salmo pra gente chegar e pedir pra Deus, né? Misericórdia de tantas coisas. Às vezes a gente tá muito aflito, com muita aflição, né? Os salmos, ele meio que ensina a gente a suplicar a Deus, né? Ele ensina a gente quase que a orar, né? Parece muito como se fosse uma oração pedindo misericórdia de Deus, compaixão. Eu acho que, sim, os salmos é uma forma bonita de oração, né? Para que Deus tenha misericórdia. Salmo 103, agora esse salmo é davídico, né? Ou seja, Davi que escreveu. Bendiga
ó Senhor, a minha vida, a minha alma. Bendiga, ó Senhor, todo o meu ser. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não causa nem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai de compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que temem, pois ele sabe de que somos formados. Lembra-te que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como flor do campo que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupa. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, e sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que aguardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam, ó Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam, ó Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam, ó Senhor, todas as suas obras, com todos os lugares de seu domínio. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Ai, que lindo, né? Salmo 104 agora, gente. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. O Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como uma veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo, a cobriste como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes diante de tuas presenças, diante de tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu designaste. Estabeleceste um limite e não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fezes jorrar as nascentes nos vales e correntes das águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes regas os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz nascer e crescer pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninhos, os pinheiros e a cegonha têm o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcações e estações. O sol sabe quando deve pôr, traz treva e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se
em suas tocas. Então o homem sai para o trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Neles vivem inúmeras criaturas. E seres vivos, pequenos e grandes. Neles passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dá e eles o recolhem. Abres a tua mão e sacia-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes tiram o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegra-se, ó Senhor, em seus feitos. Ele lhe olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Uau, forte esse, né? Salmo 105. Esses salmos são grandes e eles não têm autoria, tá bom, gente? Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome e divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Os descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou com decreto a Jacó, a Israel com aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence, quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra e vagueiam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles respondeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhes os pés com correntes e com ferros prenderam-lhes o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador dos seus bens para instituir os seus oficiais, como desejasse, e ensinar sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-se mais poderoso do que todos os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão a quem tinha escolhido por meio das quais realizou sinais milagrosos e suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte de seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou um enxame de moscas e piolhos invadir os territórios deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou suas videiras e figueiras e destruiu as árvores de seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias de sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia uma
não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele desceu numa nuvem para lhes dar sombra, e logo para iluminar a noite. Pediram a ele, e ele enviou cordonizes, e saciou-o com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras de nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e aguardassem as suas leis. Aleluia. Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor? Ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que preservam na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos meus escolhidos. Alegra-me com a alegria do seu povo e louva-te com a sua esperança. Pecamos como os nossos antepassados fizemos, o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do seu amor leal e rebelaram-se junto ao Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome. Aqui esse salmo ele tá fazendo uma recapitalização de tudo que aconteceu, né, gente? Como vocês podem perceber. Para manifestar o seu poder, representou o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos o resgatou. As águas cobriram seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e eles cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deus lhes o pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Erebé fizeram um bezerro, adotaram um ídolo de metal. Tocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, e fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações. Eu os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga interrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhes foi acreditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem fluir. Eles não destruirão os povos, como o Senhor tinha ordenado.
Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas nações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações e seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos o oprimiram e o julgaram com o seu poder. Ele os liberou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se de sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, ajunta-se entre as nações para que demos graças ao seu nome e façamos o teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, que todo o povo diga amém e aleluia. Agora nós vamos entrar no 5º livro de Salmos. Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Ai, eu acho linda essa frase, gente. Qual amor que dura para sempre, né? Talvez de mãe, de pai, realmente, eu acho que são os amores mais puros e verdadeiros. Principalmente de mãe, né? Esse amor dura para sempre, né? Mas ainda existem mães que maltratam seus filhos, né? Mas o de Deus não. O de Deus dura para sempre. Assim digam ao seu Senhor, resgatou os que livrou das mãos do adversário e reuniu as outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Ai, gente, perdão. Tô um pouco cansada hoje. Então, me desculpem, que já tá um pouquinho tarde. Vamos lá. Assim digam ao Senhor, resgatou os que livrou das mãos do adversário e reuniu das outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e conduziu por caminho seguro a sua cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por teu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. E sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as sombras do Senhor. As suas maravilhas nas profundezas, Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiram aos céus e desceram aos abismos, diante de tal perigo. Perderam a coragem e cambalearam tontos como bêbados, e toda sua habilidade foi inútil.
Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles alegraram os Deus, e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, e que exaltem a assembleia do povo, e que louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e escolherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam, quando, porém, reduzidos são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Salmo 108, uma canção, salmo davídico. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Aguardem harpa e lira. Acordem, harpa e lira, despertem a alvorada, eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e tua fidelidade alcança as nuvens. Se exalo, ó Deus, acima dos céus, e estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem ama. Do seu santuário, Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém, repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é meu capacete, Judá é meu cedro. Moabe é a pia em que me lavo, e Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filistia dou meu brabo de vitória. Quem me eleva à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Mas foste tu, ó Deus, que me rejeitaste e deixaste de sair com os meus exércitos. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisará nos nossos adversários. Davi sempre confiava muito em Deus para ir para a guerra, né? Ele tinha uma confiança inabalável, por isso que ele sempre se sobressaía sobre os seus adversários. Por mais em desvantagem que ele estava, ele confiava em Deus, então para ele isso bastava, né? Salmo 109, para o mestre de música, um salmo davídico. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim. E falam mentiras a meu respeito, e eles me cercam com palavras carregadas de ódio, ataca-me sem motivo, em troca da minha amizade eles me acusam. Mas eu permaneço em oração, retribui-me bem com mal e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente, à sua direita esteja com o acusador, seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a tua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem os órfãos, os seus filhos e a viúva e a esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão. Longe de suas casas em ruínas, que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto de seu trabalho, que ninguém trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus amores na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apegue ao pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sobre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas sequinha até a morte o pobre.
mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gosta de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, e como seus ossos e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sobre como um cinto. Assim retribuía o Senhor aos seus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livrai-me, pois é sublime o teu amor é leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, mas longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que vem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em voz alta darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-los daqueles que os condenam. Davi era muito humilde, né, gente, quando ele fala que ele era um pobre e necessitado, né, e um íntimo com o coração está abatido. Ele estava sempre, ele tinha um sofrimento interno, né, gente? Nem tudo são flores. Vida de crente, de cristão não é flores, e a de Davi muito menos, né? Sou um pobre necessitado, e no íntimo meu coração está abatido. Estou definhando como a sombra vespertina. Gente, aqui ele ressalta, né? De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e meu corpo defende de magreza. Quer dizer, ele fazia muitos sacrifícios, né? Não era à toa que Deus era com ele. Ele estava ali sempre, ele era humilde, ele sofria, mas ele era humilde, e ele sempre estava ali fazendo jejum e oração, que são coisas muito importantes, né? Então, eu vou cortar o vídeo para não ficar muito longo, e a gente já volta no próximo, tá? Beijo!